Eu cortei o vídeo para ele não ficar muito extenso. E aqui eu falei a primeira etapa sobre o fascismo e agora sobre o nazismo, tá? Então nós vamos lá falar sobre o nazismo, que por si só dá uma aula inteira, mas nós vamos tentar resumir, tá? O nazismo, ele surge depois do fascismo. Lógico que Hitler aí já admirando os ideais de Mussolini, por sinal eles eram muito amigos. E então ele já vendo esse resultado aí da política fascista na Itália, ele cria então essa política ali na Alemanha. Já existia aí o partido nazista, ele era conhecido como Partido dos Trabalhadores Alemães, que depois foi rebatizado como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ele teve como líder, a partir de 1921, Adolf Hitler, né? Então a gente vai começar a falar a partir dessa data aí de 1921, onde esse partido ele começa a atuar na Alemanha. Ele também, como o fascismo, é de extrema direita, também é um partido que prega muito a questão da violência, com algumas diferenças marcantes aí da questão do fascismo na Itália. Então vamos lá, o contexto da Alemanha. Nós falamos num contexto geral ali do fascismo, da entrada do fascismo e do nazismo, nós vamos falar o contexto alemão. Então, o contexto alemão, nós vamos aqui, a crise política, monarquia versus república, o rei tinha acabado de sair do trono e entrar da república em uma bagunça e ninguém entendia nada. Se era república, se era monarquia, quem era o governante, né? Então, tava uma bagunça tremenda dentro da Alemanha politicamente. Aí nós vamos entender também, socialmente, ela tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, então ela estava ali, foi a culpada, né, se vocês vão lembrar aí da Primeira Guerra, o finalzinho, o Tratado de Versalhes, ele coloca a Alemanha como única culpada da Primeira Guerra e impõe sanções extremamente rigorosas sobre a Alemanha. Então, a Alemanha sai arrasada, humilhada, e surge um sentimento de revanche, né, de ir contra aquilo tudo que tinha sido colocado no Tratado de Versalhes. Então é um período também chamado de revanchismo. Então surge aí o partido nazista, e como a situação muito parecida lá na Itália, o pessoal estava descontente com o liberalismo, estava descontente com os líderes, né, com os governantes. E essa crise política e econômica gera, então, muita insatisfação. E Hitler, ele discursava ali nos bares, ali nas cervejarias da Alemanha, que eram lugares, assim, famosos, onde iam os ricos, né? As pessoas, era tipo os lugares mais legais da época e tal. Então ele discursava nesses lugares e o discurso dele era muito bem recebido pela população. Porque, na verdade, ambos, Itália e Alemanha, tinham medo da entrada do comunismo dentro de seus países. Então ele discursava contra o comunismo, contra o socialismo. Ele também colocava muito essa questão do partido, né, forte. A Alemanha, ela é superior, ela é extremamente soberana, o Estado soberano. Então ele colocava muito toda essa questão aí. Então, isso tudo também entra em xeque. Em 1923, ele tenta um golpe militar contra o governo, não dá muito certo. Ele acaba preso, né? Ele fica preso. Na prisão, ele escreve um livro. Esse livro é uma literatura negra, quer dizer que ele é proibido, não existe venda desse livro, não tem como procurar. A gente sabe alguns princípios existentes desse livro, tá? Então, quais são os princípios? A superioridade da raça ariana. Então, a raça ariana é uma raça superior, é uma raça forte, é uma raça acima de qualquer outra raça. O antissemitismo, que é o ódio aos judeus, né? A ideia de que os judeus são uma raça inferior, uma raça totalmente corrompida, né? O fortalecimento do Estado, o Estado forte, né? Ele, na pessoa do Führer, que é o chefe supremo, como ele era conhecido, como ele era chamado pelos seus soldados, né? O Führer. Então, ele acaba
querendo uma Alemanha acima de qualquer coisa. Outra questão é o expansionismo, adquirir terras, né, o direito de conquistar aí terras para expandir militarmente o seu território. Esses eram alguns princípios, obviamente, como eu disse, a literatura desse livro, ela foi proibida a venda, então a gente não tem acesso, mas tem acesso a essas características aí do livro que ele colocou. Então Hitler, ele era muito famoso na Alemanha, ele vai crescendo, né? E na medida que ele cresce, a crise começa a aumentar dentro da Alemanha. Em 1929, a crise mundial, né? O crush, a queda da Bolsa de Valores em Nova York, né? O mundo todo sendo abalado por essa crise. Então, na medida que a crise aumenta, então o partido nazista, ele fica muito, muito famoso, ele cresce muito, porque as pessoas acreditam muito na voz de Hitler. Em 1933, há eleições para a presidência, Hitler se candidata, porém as pessoas ainda não tinham muita confiança nele, né? Não acreditavam muito nele. E Hindenburg acaba sendo eleito novamente. Ele é eleito como presidente. Ao ser eleito, ele coloca Hitler, então, como chanceler. Ele faz Hitler, então ele acende Hitler no poder. Então, o chanceler é o primeiro-ministro, né? Então, ele acaba tendo tanto poder quanto o presidente. E dentro da chancelaria e dentro do seu trabalho como primeiro-ministro, ele já impõe algumas questões do seu idealismo. Então, nós vamos ver na administração de Hitler. Ele cria a Gestapo, que é uma polícia secreta. Essa polícia, ela persegue judeus, ela persegue inimigos do Estado. E também tem uma questão, ele já começava a colocar as suas características em xeque, tá? Essa questão da superioridade da raça ariana aí, que é colocada, que é tão pregada por Hitler, né? Na verdade, gente, não foi uma criação de Hitler, não é uma ideia dele, não. Já era algumas teorias que já vinham de muito tempo atrás, e ele simplesmente somente põe ela em serviço aí. Então, muita perseguição, fechamento de partidos políticos. Ele já começava a sua perseguição aos judeus de uma forma muito leve. Ele já fazia, por exemplo, ele mandava fazer alguns filmes para ridicularizar os judeus. Então, colocava os judeus sempre como pessoas muito avarentas, muito feias, a característica física feia. Então, ele colocava os judeus como, nossa, pior dos piores mesmo. Isso era tudo, fazia parte do plano dele de perseguição. As escolas já começavam a pregar, então, o nazismo, né? A pregação das ideias nazistas, das teorias nazistas. E com a morte de Hindenburg, que é o presidente, ele acaba assumindo as duas posições. Ele além de primeiro-ministro, ele se torna o presidente da Alemanha. E quando ele assume, aí sim, todas as suas ideias são jogadas em jogo, são colocadas em jogo ali. Então, com a morte dele, ele cria, então, o famoso Terceiro Reich. Se a gente for voltar, o que eu não vou fazer aqui agora nesse vídeo porque é extenso, a gente vai ver que a Alemanha, ela passou por por períodos, quando ela era império, né, o primeiro Reich, o segundo Reich, onde ela tinha ali um poder fantástico, ela conquistou muito território. Então ele já denomina aí Terceiro Reich, esse período do governo dele, que é para já dar essa ideia para os alemães. Olha como a gente vai se tornar essa nação também que foi no passado, né? Ele queria trazer de volta essa questão imperialista do passado. Então, uma propaganda exaltadíssima do Estado, da figura de Hitler, né? Então, todas as casas tinham que ter uma fotinha lá de Hitler, já tinha que ter, tipo, como se fosse um folheto da propaganda. E essa propaganda, ela foi muito bem feita. Quem era o líder dessa propaganda nazista era Joseph Goebbels. Ele é muito famoso aí, né? Quem for estudar aí a questão de marketing, né, e propaganda,
vai ouvir falar de Joseph Goebbels, porque ele era o cara que fazia toda essa propaganda nazista. Nessa época já, ele começa uma perseguição bem ferrenha além dos judeus, também sobre as pessoas deficientes, né? Essa questão da superioridade da raça. Então, nós vamos ver aí, por exemplo, crianças que nasciam deficientes físicas, né, mentais, elas eram retiradas das suas famílias, tanto adolescentes, crianças, velhos, né, as pessoas que eram deficientes, elas eram retiradas com a seguinte explicação de que seria dado um tratamento adequado para a necessidade daquela pessoa, né, e a família acabava autorizando ali a ida dessas pessoas para esses lugares. Só que, na verdade, o governo ele queria exterminar esse tipo de pessoa porque não era viável para uma raça tão forte, tão poderosa como a raça que ele queria criar, essas pessoas que tinham algum problema físico e mental. Então, ele acabava matando, né? Então, alguns meses depois, ou anos, alguém vinha e falava, olha, seu familiar infelizmente adoeceu e morreu, então era assim que era feito esse extermínio já de pessoas deficientes, já nesse período do governo. Já começa a ser, nesse período também, construída os campos de extermínio de judeus, já começa a ser criada aí, né, toda essa questão. Acontece durante esse período também as Olimpíadas de Munique, na Alemanha, e o que Hitler queria? Que as medalhas de ouro fossem todas, então, dos alemães, para mostrar mesmo que o ser ariano ele era diferente de qualquer outro ser humano. Então, alguns, né, realmente ganharam essas medalhas de ouro, mas, por exemplo, a gente tem o caso do medalhista negro americano, que agora eu esqueci o nome, Joey alguma coisa, John alguma coisa, depois eu lembro e escrevo. Ele ganhou as medalhas de ouro, que eram as mais disputadas ali, que eram nas corridas, e todo vencedor de Olimpíada, ele é recebido pelo governante, pelo presidente ou pelo rei, para um cumprimento, né, um parabéns e tal. E por ele ser negro, ele não foi recebido, então, por Hitler, né? Ele não foi, acabou não sendo recebido por Hitler. E também ele acabou dando um tiro no pé, porque nem todas as medalhas de ouro foram para os alemães, demonstrando que era só a pessoa ter condicionamento físico e muito treino que conseguia ganhar, e não necessariamente ser ariano, né? Então, isso tudo faz parte aí do nazismo, tá? Não confundam nazismo com esquerda, partido de esquerda, por conta do socialista ali que vai ter no nome, tá? Ele é de extrema direita. É uma coisa que às vezes confunde alguns, em outras vezes que eu dei aula, alguns alunos falam, então é como se fosse partidos de esquerda. Não, ele é de extrema direita, tá? Então, esse é um contexto do surgimento do nazismo. A próxima aula, obviamente, Segunda Guerra Mundial, porque isso tudo já é um antecedente da Segunda Guerra. Então, espero que seja de boa valia esse vídeo, que vocês consigam entender qualquer coisa, né? Dá um feedback aí, fala se ficou bom, se não ficou, se gostou, se não gostou. E eu vou mandando esses vídeos rápidos aí pra vocês, nem tão rápido, né? Porque a história não dá pra ser assim muito rápido, não. E espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida é só tirar aqui comigo pelo aplicativo, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, vocês sabem que eu tô aí à disposição. E espero que vocês estudem bastante também. Tire um tempinho, tá, pessoal, para estudar, para ler, principalmente muita leitura. História não tem como fazer de outra forma, ela só é mesmo entendida com a leitura. Vejam outras videoaulas, né? É interessante. Marquem, sempre faz esquema de estudo. Aqui eu tenho os meus, obviamente. Eu não consigo, vai sair ao contrário por causa da câmera, depois eu fotografo e coloco lá também meus esqueminhas de estudo, porque eu gosto, é mais fácil para eu lembrar as coisas. E a gente não sabe quando o estudo vai acabar, e a gente precisa ter aí um período de estudo mesmo. A gente precisa levar a sério, principalmente vocês, que esse ano é ano de Enem, tá? Então, eu espero
que isso passe logo pra gente, as aulas físicas, né, muito melhor do que isso aqui, mas espero também que vocês aproveitem tudo que a gente tá tentando fazer pra ajudá-los, tá? Boa aula, que tenham um bom entendimento, boa leitura e até a próxima aula.